ain't sleeping at all, yeah. Estratégias e táticas em esporte coletivo de invasão. Vamos lá. Primeiro, vamos tentar identificar o que é estratégia. A estratégia compreende todos os níveis de planejamento e organização das fases de preparação de uma equipe. Mas quem é que organiza toda essa estratégia? Bem, o planejamento de uma equipe geralmente é realizado pela comissão técnica, de acordo com os dirigentes responsáveis pela equipe, os donos, claro. A tática diz respeito ao conteúdo cognitivo da oposição entre as equipes, podendo ser analisado sob uma perspectiva individual ou coletiva. Ou seja, nessa parte você pode colocar a equipe toda para fazer o que foi planejado ou apenas um jogador só para fazer algo que foi planejado. Por exemplo, o jogador X marca o jogador Y o tempo todo. Ou então, a equipe começa a marcar sua pressão na medida que a equipe adversária entra no seu campo de defesa. A capacidade de manipular o ambiente em meio à dinâmica ataque e defesa é ponderada nos limites da própria capacidade de resposta com o objetivo de resolver o problema tático imposto pelo adversário. Vamos tentar explicar isso agora. Essa parte é basicamente o seguinte: você monta uma estratégia para a equipe e no meio da partida essa equipe ela muda toda a estratégia que ela tinha planejado, fazendo com que você também tenha que fazer o mesmo, mudar sua estratégia. Vamos pegar aqui o futebol, que é o esporte mais popular do Brasil, para a gente entender um pouquinho sobre estratégia. Nos esportes coletivos de invasão, como o futebol, não é simples optar pela melhor tática e estratégia de jogo, pois além de tomar decisões com base nos seus conhecimentos prévios, o competidor deve tentar prever o que o adversário fará para se defender e ainda manter o domínio de bola. Essa parte foi como a gente falou, né? Você prepara toda uma estratégia com base no que você vê sobre o seu adversário, mas essa estratégia ela pode mudar no decorrer do jogo. As soluções táticas a serem aplicadas durante o andamento de uma partida dependem das situações criadas pela equipe adversária e da posição da bola em relação ao seu objetivo. Bem, você está falando da seguinte forma, que às vezes você tem que mudar a estratégia porque a sua equipe adversária também mudou a estratégia. Você monta uma estratégia, um exemplo, para jogar pela esquerda e aí ele acaba fechando a esquerda, então você tem que mudar toda a estratégia que você planejou durante o jogo para assim chegar ao seu objetivo, que é marcar gols, no caso do futebol. Tática e estratégia no futebol. Bem, chegamos às famosas formações nas equipes, né? Então aqui tem 3 formações que eu citei como exemplo, que é a 4-3-3, a 4-4-2 e a 3-4-3. Só em termos de curiosidade, as formações táticas elas não incluem o goleiro, tá? No caso aí são formações de futebol, do futebol. O futebol tem 11 jogadores. No caso das formações só tem 10, então ela não inclui o goleiro, tá bom? Bem, esses são exemplos de sistemas táticos, né, que podem fazer parte da estratégia de uma equipe de futebol. O objetivo dela é bem simples, neutralizar as jogadas do adversário e marcar gols, claro, no caso do futebol. No final dessa aula, eu vou mostrar o vídeo para vocês de um esporte chamado curling, tá? Que é um esporte de gelo e tal, onde as atletas usaram uma estratégia para vencer. E que estratégia, viu, cara? Vocês vão ver, show de bola. Bem, falando de estratégia, não podemos citar a Copa de 1950, onde o Brasil era grande favorito. Tudo ia bem para o Brasil, até chegar na final contra o Uruguai, que ia, respirando pela competição. Só que aí entrou uma coisa muito importante, que foi a tática do Uruguai. O Uruguai usou a tática 4-3-3, até então pouco explorada. Bem, meus amigos, não vou nem comentar o que aconteceu, né? O Uruguai ganhou do Brasil de 2-1 na Copa do Mundo que teve aqui no Brasil. Só para vocês verem como a estratégia ela é importante. Ó. Estava de um lado o Brasil, favorito, ganhando de times de goleada de 4-0, 3-0. Contra o Uruguai ganhando de 1-0, no máximo 2-0. E chegou na final, pegou o Brasil, time favorito e tame. Bem, pessoal, nossa atividade é bem simples, tá? A primeira e a segunda questão, elas são pessoais. A terceira questão você vai ter que pesquisar um pouquinho, tá? Vai falar um pouquinho da estratégia que o Uruguai usou, como ela usou essa estratégia. A quarta questão é qual é o objetivo de uma estratégia em um jogo de futebol. A gente acabou de passar por isso, hein? E a quinta questão, você vai pesquisar 4 esportes que utilizam estratégia. E agora eu vou passar para vocês um vídeo do esporte curling. E que estratégia que elas usaram, pessoal.
She will be Canadian champion if she makes this shot. This is so tough. A most difficult attempt, trying to come in off a stone on the outside, trying to get the roll to the stone at the button. They're working on it frantically. There's the contact. There's the roll. She's made it.